Edvard, agora nós temos aí a segunda reunião que eu quero de você uma análise sobre essa segunda reunião da Comissão Especial de Negociação da Lei 14.701. Teve mudança? O que foi que aconteceu? Exato, Fabélia. Primeiramente, muito obrigado por me convidar a participar deste importante programa. A avaliação da Lei 14.701 é uma iniciativa, né? Essa iniciativa ela provém do ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que propôs a criação de uma comissão de avaliação da Lei 14.701, lei esta aprovada no Congresso o ano passado, só que tão logo aprovada foi questionada no STF, questionada na Justiça por pelo menos 6 ações. Então o ministro Gilmar Mendes, para não derrubar a lei de pronto, né, para não acabar com a lei, que a lei tem sim muita coisa boa, né, tem boas iniciativas, afinal de contas, no Brasil o parlamento tem a prerrogativa de promover as leis, né, e essa lei tem várias iniciativas de diferentes parlamentares e o próprio Gilmar Mendes recusou-se a simplesmente jogar para o STF, ignorando anos, né, de trabalho. Foram 15 anos de tramitação na Câmara, 7 meses de tramitação no Senado, até a aprovação da Lei 14.701. Semana passada, dia 24, se eu não me engano, dia 28 de agosto, tivemos a segunda reunião dessa comissão, né, da Comissão Especial de Avaliação da Lei 14.701, e com vários eventos interessantes. Primeiro que eu chamo a atenção aí, Fabélia, a primeira análise foi logo de cara o abandono da APIB, né? Eu ia te questionar justamente disso. Esse abandono, o que isso significa para o resultado aí? Isso é bom ou ruim? Depende de que lado você está olhando, depende de qual é a sua perspectiva, né? Mas a APIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é uma ONG, na verdade uma associação de todos os povos. Em tese, ela juntaria todos os povos indígenas do Brasil, seria como uma federação dos povos indígenas do Brasil, tá certo? Acontece que na prática ela acaba defendendo uma bandeira bem diferente do que querem alguns indígenas. Uma boa parte dos indígenas quer produzir, quer prosperar, quer avançar com suas terras, quer poder explorar as riquezas de suas terras. A APIB não parece estar muito interessada nisso, ela quer saber só de demarcar novas terras indígenas, avançar e demarcar mais terras indígenas, com novas reivindicações, centenas de reivindicações, vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Centenas de novas reivindicações, mas chamou a atenção de todos que a primeira coisa que aconteceu logo no início da reunião foi a retirada de toda a equipe da APIB. A APIB tinha, salvo engano, 6 ou 7 representantes, né, indígenas de diferentes povos, todos eles advogados, né, mestres em direito, alguns doutores, tinha lá 2 ou 3 doutores indígenas formados em direito, alguns muito bem reconhecidos, alguns já reconhecidos, né, que simplesmente abandonaram o debate. Veja, independente de que lado você seja, indígena ou não, né, indígena ou produtor, o abandono do debate, ele sinaliza algo desagradável, sinaliza a falta de interesse em conversar, a falta de interesse em negociar, né? E é isso que a APIB, isso revela o quanto a APIB é fundamentalista em suas interpretações, em suas colocações. A APIB não quer saber de conversa, não quer marco temporal, simplesmente alega que o marco temporal é inconstitucional. Sim, Fabélia? A gente poderia dizer que isso aí é falta de argumento, porque eu entendo assim, que quando parte para agressão física ou não quer mais discutir o assunto é porque faltou argumento. Ele não tem condição de rebater esse assunto. Exatamente, falta de argumento, falta de interesse e, sobretudo, falta de respeito por um importante princípio democrático, que é o diálogo. Temos um conflito? Vamos conversar. Você fala de lá, a gente fala daqui, nós negociamos. É um total desrespeito, inclusive um total desrespeito pela casa, pelo nosso Congresso. O Congresso acabou de aprovar uma nova lei. Eles não querem saber, simplesmente não querem saber. Então, abandonaram, deixaram a mesa de discussões, o que só demonstra um fundamentalismo, falta de argumento,
fundamentalismo, desrespeito pelas instituições democráticas do país. Para mim, ponto negativo para eles, ponto positivo para quem quer conversar, ponto positivo para os produtores rurais. Aliás, fica aqui um elogio muito explícito aos nossos representantes que lá estavam, representantes da CNA, representantes da FPA, representantes da FamaSul, sobretudo ao doutor Marcelo Bertoni, presidente do Sistema FamaSul, que fez uma excelente explanação ao final da reunião, muito apropriada, muito acertada na medida em que representa o drama, a angústia de centenas, se não milhares de produtores rurais que têm suas propriedades reivindicadas ou tomadas ou invadidas, mais de 50 propriedades invadidas por supostos indígenas ou indígenas paraguaios ali na região do sul do Mato Grosso do Sul. Muito bem colocada a fala dele e muito acertada a fala dos nossos representantes lá. Você mencionou que muitos indígenas, muitas aldeias, elas não querem mais terras. E eu testemunhei isso com os índios, eu estava com o nome deles. Os Parecis? Agora, ali era bem próximo à Primavera do Leste, os Parecis. Acho que eram os Chavantes lá, que é onde a gente está. Chavante, Pareci, já tem terras demarcadas. Eles falaram ali, o cacique, o pajé, reunidos, inclusive na época o deputado Eduardo Bolsonaro estava conosco, e eles disseram que não querem mais terra, eles querem o direito de produzir nas suas. É só isso, eles falaram que querem trabalhar. Exatamente, isso é bem colocado e o que a gente precisa saber é que também há uma diversidade de pensamento entre os indígenas, tá? Agora, para minha surpresa e decepção, também esteve nessa reunião presente um Chavante, um índio Chavante, um único índio Chavante, o único que ficou, mesmo com a saída do grupo, ficou lá para dizer que, além de quererem mais terras, também existem esses que querem mais terras, ainda queriam que as terras reflorestadas e queriam indenização pelas terras plantadas, com soja, com milho. Então tem de tudo, tem gente falando isso, infelizmente, inclusive uma advogada dizendo que os índios que, além de receber a terra, teriam que receber também indenização por está-las recebendo plantadas, trabalhadas. Veja você, o tipo de ideia que surge lá. Eu me recuso a comentar demais esse caso, porque faltam-me adjetivos para esses casos. Não, mas avancemos. Eu concordo com você que faltam, sim, argumentos aí para a gente... falta, sabe, os adjetivos para a gente descrever tal bizarrice, porque seria cômico não fosse trágico. Agora eu quero saber, Edvard, sobre as indenizações, porque você já disse para nós que tem aquele que pede indenização. Como lá eu vou receber, além de receber as terras, quero indenização porque a terra foi trabalhada, porque a terra foi explorada, Agora, e tem o dever da União de indenizar o produtor. E essa indenização, a lei diz que tem que ser em dinheiro e à vista. Nós sabemos também que o endividamento do país... Em 2 anos, ele saiu de um caixa positivo e já compromete em torno de 70 e poucos % do PIB brasileiro. Exato. O governo tem dinheiro para pagar esses produtores? Evidentemente não, Fabélia. É óbvio que não tem. Um dos representantes da sociedade brasileira, não indígena, e notoriamente do setor produtivo nacional, apresentou uma cifra, dizendo ele que é um cálculo por base, ele chamou de conta de padaria, aquelas contas que você faz com papel de padaria, por baixo seriam 200 bilhões para indenizar os produtores rurais da região. Os produtores rurais de todo o Brasil. Eu não sei se essa conta se refere só ao Mato Grosso do Sul, de onde ele falava, ou o Brasil inteiro, Suponho que seja o Brasil inteiro. Mesmo assim, 200 bilhões é muita grana, muita grana. Inclusive, estava presente lá, ao final dessa reunião,
um representante do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, aquele mesmo banco que foi utilizado para emprestar dinheiro para Cuba, emprestar dinheiro para Venezuela e Bolívia, né? Muito bem, o representante do banco ficou assustado quando ouviu falar para ele, nós não fazemos essa transação nem sequer em um ano, ou seja, nós não emprestamos esse montante de 200 bilhões nem em um ano, quanto mais, né, enfim... E pagamentos imediatos. Veja, então é absurdo, é um absurdo, e isso não é o absurdo completo. Não é a única cifra assustadora. A outra cifra mais assustadora é do número de novas reivindicações, Fabélia. Novas reivindicações. Vamos relembrar. O Brasil já tem 560, 540 terras indígenas já demarcadas, homologadas. São 118 milhões de hectares, o equivalente a 14% do país. Pega todos os estados do Sul e uma parte do Sudeste ainda, todos os estados do Sul. Então, assim, é muita terra. Nenhum outro país do mundo tem tanta terra demarcada para indígenas como o Brasil, Fabélia. Eu acho que não temos no Brasil nenhum latifúndio maior do que o indígena, né? Não temos, certamente não temos. Os nossos índios, nunca, jamais fale que é muita terra para pouco índio, porque essa frase contém duas imprecisões, muita e pouco. Ninguém sabe exatamente o que é muita e nem sabe qual pouco índio isso. Sempre fala, os indígenas brasileiros são os maiores latifundiários do planeta, tá? E pode até ser do nosso sistema solar, da nossa galáxia, enquanto não se comprove que não tem índio morando em Marte ou outro lugar, eles são dos maiores latifundiários do planeta. Por quê? Nem Estados Unidos, nem Canadá, Austrália tem tanta terra assim. Será que é o suficiente? Não, para eles não é suficiente. Mais 600 novas reivindicações territoriais, 600, é mais do que o dobro, já foram registradas nos últimos anos. Quando eu estudava antropologia, na década de 90, minha professora Alcida Rita Ramos chegou a me dizer que bom é viver num país que já tem 96%, 95% dos seus povos atendidos com terras já demarcadas. Hoje, esse número, o que era 90% na década de 90, caiu para menos de 50%, tá certo? E o pior, sem critérios, sem um marco temporal regulatório e sem outros marcos regulatórios, esse número não vai parar de crescer. O número de reivindicações, se nós não tivermos um marco temporal muito claro, eu não duvido de forma alguma que a partir de 2025, 2030, haverão novas invasões territoriais indígenas, como está acontecendo agora, em Guaíra, Terra Roxa, em outras cidades do sul do país, e passarão a reivindicar terras que jamais ocuparam antes, dizendo que não existe mais marco temporal. É assustador. Eu, pelo menos, considero assustador. Não sei o que você pensa, Fabélia. Eu fico meio assustado com essa situação. O que você me diz? Pois é, e aí a gente vê estas situações acontecendo e ainda essa ganância de mais e mais e mais. Não teria... Bom, se bem que às vezes é difícil, eu vou fazer uma pergunta bem de besta. Porque a gente vê essas ONGs, associações que estão representando, estão botando lenha na fogueira. E a maioria, se você for investigar, você vai achar um rastrinho lá de fora do país. A maioria. Não tem como boicotar, cortar esses interesses escusos aqui no Brasil? Não tem. Eles estão de tal forma unidos que você não sabe mais o que é direito territorial indígena, o que é simples interesse econômico internacional. Na verdade, eles estão de tal forma unidos, é por isso que eu os coloco como a nova tribo global, é uma tribo globalista. Né? O Raoni, cacique Raoni, tem o telefone do Macron, tem o celular do Macron. Então, essa conexão entre um e outro não existia na década de 80 e 90, agora existe. E ela é concreta, ela é real, ela não é uma ficção, ela não é produto, né, de uma teoria da conspiração, ela é real. Você tem documentos que comprovam que desde a década de 80, a Europa, os países do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França,
financiam o processo de demarcação de terras indígenas no Brasil. Os antropólogos ganham sobejamente em dólar ou euro para demarcar essas terras. São milhares, ou se não milhões de reais investidos em novas reivindicações territoriais. Eu quero saber se eles estarão dispostos a pagar esses 200 bilhões de indenização aos proprietários aqui no Brasil. E tem mais, se isso de fato acontecer, o que nos impede, como eu disse, sem critérios claros para finalizarmos e saber o que é correto ou não, o que nos impede, né, o que nos dirá que esse número vai parar, que esse número vai parar de crescer? Né? Na verdade, não tem segurança alguma. Nós precisamos de critérios que nos ofereçam segurança de que esse sistema de novas reivindicações vai parar um dia. Por enquanto, não existe isso. É assustador e é uma forma simples, clara, que os interesses, grupos econômicos do hemisfério norte, dentre eles mineradoras, madeireiras, setor agropecuário dos Estados Unidos, do Canadá, utilizam para atacar o setor produtivo nacional, o agronegócio brasileiro, as mineradoras brasileiras, os transportes brasileiros, qualquer um lá fora, com alguns milhões ou algumas centenas de milhares de dólares, pode comprar aqui no Brasil uma associação indígena para chamar de sua, uma ONG para chamar de sua, enfim, para tratar o Brasil como se fosse gato e sapato, fazer do Brasil o que bem quiser entender. O Brasil precisa fortalecer e ter políticas públicas demarcatórias regulares, normatizadas, certas e corretas. Não essa bagunça que está aí, não essa bacalhação que... Você mencionou as mineradoras... E estas áreas já foram analisadas assim para saber o subsolo, a riqueza, como é que é a condição do subsolo dessas áreas interessadas para a questão indígena? Não somente, muitas vezes é o agro mesmo. Na verdade, quem financia são interesses comuns. Veja, os indígenas dificilmente iriam reclamar de ganhar mais terra, né? As ONGs dificilmente iriam reclamar de ter mais trabalho demarcando terras indígenas, cuidando de indígenas, ou se apresentando como babá de índios, como a gente já viu algumas ongueiras, né, se chamarem de babá de índio, e eu prefiro chamar de gigolô de índio, que é o que eles são. Todos eles ganham, né? Essa elite intelectual, o antropólogo, todos eles ganham. Então não é só a questão minerária, ela existe, ela é real, é concreta. Em alguns casos, isso é muito real. Por exemplo, lá na Raposa Serra do Sol, o ministro Marco Aurélio de Mello foi um dos que, eu não sei se foi ele ou foi o outro que participou, também era Marco, enfim, era um ministro que mostrou o mapa de Roraima, o mapa lá de cima de Roraima, de Raposa Serra do Sol, e botou em cima um mapa em papel manteiga, mostrando as áreas reivindicadas por mineração. Encaixava-se perfeitamente, né, com as áreas reivindicadas pelos indígenas de Roraima. Então, esse interesse existe, é óbvio, é claro, mas não é o único, eles têm outros interesses. Na verdade, a gente tem visto também interesses na indenização. Então, terras indígenas colocadas em locais estratégicos, eu chamo de pequenas aldeias, grandes negócios. Terras indígenas ao lado de estradas, ao lado de um rio que vai receber uma ponte ou uma hidrelétrica, são especiais, porque recebem indenização, compensação ambiental. E aí financia uma miríade de antropólogos, biólogos, caciques, e todo mundo sai feliz, menos o povo brasileiro tem que pagar por toda essa lambança que é feita com dinheiro público, né? E a gente volta a conversar sobre esse assunto porque ele vai ganhando atualizações. E vamos dar à luz a esse assunto sempre para que a sociedade esteja atenta e, quem sabe, cobrando aí dos seus deputados, dos seus senadores, para que não deixe passar batido. Cair o marco temporal, exatamente. Cobre do seu senador para não deixe cair o marco temporal. PEC 48 na cabeça, esse é o nosso pedido. Muito obrigado, Fabela, estaremos aqui outras vezes.